Olá, boa noite a todos. Denise de Carvalho aqui. Eu tô aqui para conversar sobre um assunto meio médico, meio diferente aí, né, do que a gente costuma conversar. Então, não vou chamar aqui para conversar comigo a doutora Palova, que é advogada, especialista em direito médico, que vai poder nos ajudar, profissionais de saúde, a não cometer infrações éticas nas redes sociais. Ela já vai entrar aqui, tá? Já coloquei ela para entrar. Olá! Olá, doutora, prazer imenso, viu, em falar Olá, com você. Paloma. Muito obrigada por estar com a gente aqui hoje, falando sobre um assunto que, a princípio, não parece ser muito médico, né? Mas é médico, sim, que é o seu direito ao exercício da sua profissão, né? Se você não fizer direito, você pode perder esse direito, né? De ajudar as outras pessoas, porque afinal a gente, médico, até prova o contrário, né? Tem gente de todos os tipos em todas as profissões, mas a gente vai fazer medicina porque a gente quer ajudar o próximo, porque a gente quer exercer a cura, porque a gente quer melhorar a qualidade de vida das pessoas. E de repente, a gente pode estar fazendo mais mal do que bem, vamos dizer assim, né? Então, a gente combinou, gente, aqui para conversar sobre essas questões que regem a divulgação em redes sociais, né? A questão do marketing médico, né, Palova? E me diz uma coisa, Palova, como é que estão aí os conselhos em termos de demanda aí envolvendo esse tipo de infração? Uhum. Doutora Denise, obrigada, viu, pelo convite. Muito legal falar com você. Você é uma médica muito respeitada, muito conhecida, né? Então, é uma alegria para nós. Obrigada. Doutora, o que tem acontecido, especialmente nos últimos 10 anos, é que o número de processos contra médicos tem aumentado, eu diria até que exponencialmente, por vários fatores, mas nos últimos 5 anos, processos, denúncias, suspensões cautelares, motivados por publicidade indevida, é a esmagadora maioria dos processos. Isso porque os médicos mais jovens, né, especialmente aqueles que têm contato com uma ciência que a velha guarda não domina ainda, né? Uhum. E por isso eles têm um sucesso muito grande com os pacientes, porque os tratamentos são muito bem sucedidos, etc. Eles querem comunicar isso para o mundo, né? E ao fazer essa comunicação, a resolução 1974 de 2011, que é a resolução emanada do Conselho Federal de Medicina, que trata das regras da publicidade, nem sempre é Uhum. observada. Né? Entendi. E ao deixar de ser observada, o médico comete infrações éticas e recebe uma sindicância. Essa sindicância pode virar processo e desse processo pode vir uma punição. Sim. E muitas vezes, né, Palova, eu até vejo nesse pessoal mais jovem e tal, talvez seja até por uma falta de conhecimento, porque eu não sei se. Bem, eu sou formada há mais de 20 anos, né? Mas eu não sei Embora não se. pareça. Embora não pareça. Gentileza sua. A gente vê que as pessoas, às vezes, eu não sei se as faculdades estão contemplando os seus alunos, né, estão atualizadas, porque muitas coisas mudaram, né, de quando eu me formei para agora. Então, dá até para entender uma pessoa formada há mais de 20 anos como eu, não entender certas coisas, porque não existia rede social. Aliás, eu me formei, eu acho que eu não tinha nem e-mail, né, naquela época não era assim, né.
Mas hoje não, né? Hoje a rede social, inclusive assim, não é só médico que usa, né? A gente vê o poder das redes sociais na política, né? Tanto para levantar uma pessoa como para derrubar. Então, isso é uma realidade hoje. Eu não sei se as universidades, se as faculdades estão atualizando os seus alunos com relação a essas novas prerrogativas, porque são coisas novas, né? E que precisavam ser atualizadas, né? Mas eu vejo que muita gente acaba errando, não por mal. Tem até uma boa intenção, quer informar, né? Descobrir uma coisa e fala assim, puxa, todo mundo tem que saber disso, porque eu acho que eu vou ajudar muita gente fazendo isso, falando sobre isso. E mesmo assim, como eu disse no post, eu falei, de boas intenções o inferno está cheio. Eles podem fazer isso com boas intenções, mas, na verdade, estar infringindo o código de ética. Uma coisa que eu tenho visto, eu queria tirar essa dúvida contigo. Eu percebo que as infrações mais difíceis, vamos dizer assim, da gente socialmente engolir, né? Talvez, eu não sei se nos conselhos é assim também. São aquelas que trazem um benefício financeiro para o médico que faz. Então, assim, ele fala assim, nossa, eu descobri que se eu tratar a pessoa com tal ou tal coisa, ela vai evoluir melhor, eu que detenho este conhecimento. Ele vai lá e começa a divulgar que ele detém esse conhecimento, né? E aí eu percebo que isso traz mais revolta, isso traz mais... Isso realmente é visto pior pelos conselhos? Doutora, nós temos algumas questões que você colocou aí muito interessantes, e a primeira delas é com relação às aulas de ética. As aulas de ética médica, há alguns anos atrás, os alunos nem queriam ir direito para essa aula, porque era maçante, aquela leitura do código e tal, né? Então, as universidades que estão atualizadas, elas levam para a sala de aula os casos concretos. Né? De preferência, convidando os conselheiros para darem palestra, para dizer, olha, por que esse aqui vira processo e esse outro não, se foi a mesma situação praticamente, né? Essa é uma questão. A outra questão que deu um boom nos processos contra médico foi a enormidade de cursos, em especial as pós-graduações, embora aprovadas, chanceladas pelo Ministério de Educação e Cultura, né? Mas cujo conteúdo o Conselho Federal de Medicina não aprova. Então, nós temos, pode citar um exemplo, a ozonoterapia, né? Tá. Não existe curso sobre ozonoterapia, mas existe uma resolução do Conselho Federal proibindo que o médico pratique e divulgue a ozonoterapia, a não ser em protocolo de pesquisa, né? Então, cada regional do Conselho, em cada estado, tem uma visão diferenciada. Não resta a menor dúvida, né? Com essa última eleição, alguns conselhos, entre eles o CREMESP, né, de São Paulo, teve uma renovação, sim. E a gente começa a perceber isso com um número um pouquinho menor de novos processos. Um pouquinho menor, né? Então, quando o médico fala para nós assim, eu não fiz nada, doutor. Olha que o meu cartão está muito bom, a minha placa está muito boa. Olha o meu receituário como está bom. E realmente está tudo perfeito. O que ele fez foi, entendendo que não havia o menor problema, ele fez uma autopromoção em rede social. E então, essa questão da autopromoção, ela não é bem vista, né? Isso aí, ela é totalmente mal vista. Então, os conselhos podem até entender, sob determinado aspecto, que o médico tenha cometido um deslize. E esse médico ser desculpado por esse deslize na hora de transmitir uma informação. Mas se ele transmite essa informação, embora um pouquinho equivocada, mas ele fala, olha, ninguém faz melhor do que eu. Somente eu tenho aquele aparelho tal. Só eu sei fazer, eu sou o melhor que faz. Realmente, ele complicou a própria vida, né? Mas mesmo assim, doutora Denise, que eu sei que a sua preocupação com seus seguidores, com seu público, é protegê-los, né? Sim. A gente diz o seguinte, se você colocar no papel e entregar para o conselho aquilo que você vai dizer na sua live, no seu post, faça. Mas se aquilo que você vai falar, você não entregaria para o conselho, então pense melhor. Pense duas vezes.
Ou né? seja, pense primeiro antes de expor, ou até mude a forma de colocar. Né? Eu acho assim, tem um pouco de bom senso na hora de colocar. E sabe que a gente até conversou hoje à tarde, né? Eu estava lendo um pouco, falei, deixa eu entender da onde vem essa história da propaganda, da onde vem essa questão, por exemplo, das especialidades médicas, né? Porque isso é uma questão que está caindo assim, bastante, tem muita gente pegando no pé sobre isso. Então, porque a gente se forma com o médico, ele tem muita coisa da questão do sacerdócio, né? Então a gente se forma, se a gente vai fazer, tem muita coisa filosófica. Então a gente tem que ser modelo, a gente tem que trazer a pessoa para o lado da saúde, a gente tem que educar. Um dos principais papéis do médico na sociedade é educar esta sociedade, em saúde, obviamente, né? Educação em saúde, educação em termos de alimentação, de comportamento, de atitudes, e isso passa por questões mentais, coisas até que não são, entre aspas, um remédio, nada médico, vamos dizer assim. Mas a gente tem. Essa é a nossa função. Isso faz parte, inclusive, do nosso juramento, né? Da gente Uhum. tentar modificar a vida da sociedade, inclusive daqueles que não são nossos pacientes diretos, né? E às vezes, nessa ansiedade de fazer isso, a gente pode generalizar. Por exemplo, olha, ninguém pode comer trigo, que isso é uma coisa muito comum nas redes sociais. E a gente sabe que não é assim. Embora a gente saiba que o trigo pode ser mais inflamatório para algumas pessoas, tem gente que come e não sente nada. Então, essas generalizações, eu acho que são as coisas mais perigosas. Por exemplo, ozônio é ótimo, a gente sabe que é. Mas nada nessa vida é isento de complicação. Nada é isento de efeitos colaterais. Nada, né? Até água. Hoje eu estava falando com uma pessoa, com um paciente, eu falei, olha, até água demais faz mal. Então não existe isso, não tem contraindicação, né, doutora? Olha, nada na vida é assim. Mas até isso a gente tem que educar. E eu tenho visto que, assim, nos últimos anos, né? Na verdade, eu fui ler, inclusive, no site do CREMESP, uma matéria sobre história da medicina e falando o surgimento das especialidades e tal, que no começo do século passado, as pessoas, os médicos eram tudo. Então, o que ele fazia? Ele ia lá e acompanhava, que até a gente brincava isso quando eu entrei na faculdade, a gente chamava os acompanhólogos, né? Eles são os especialistas em acompanhar as pessoas. Então, eles Uhum. acompanham um cirurgião cardíaco. Aí eles ficam lá 10 anos acompanhando aquele cirurgião cardíaco, ele se considera o cirurgião cardíaco. Porque na prática, ele ajudou, ele praticou isso. No começo do século passado, isso ainda era aceito. Né? Então, o cara virava cirurgião de cabeça, né? O neurocirurgião. Por quê? Porque ele a vida inteira acompanhou um neurocirurgião. Com o surgimento dos conselhos lá na década de 40, e depois o Conselho Nacional de Residência Médica, a gente começou a ter essas especialidades regulamentadas. Uma coisa que eu não aprendi na faculdade, eu acredito que muita gente da minha época também não aprendeu, é que eu não posso me dizer especialista numa coisa, mesmo que eu tenha feito residência naquilo, não é isso? Doutora, primeiro a gente tem que dizer o seguinte: o médico é muito especial. Vocês fazem parte de uma categoria de pessoas diferenciadas. E Uhum. às vezes o médico se esquece disso. Então ele nivela por baixo, sabe? Então o médico tem que ter em mente o cientista que ele é e falar nesses termos, né? Mas em termos de legislação, o que nós temos? Tem uma lei, a 3268 de 57, que ela fala que o médico, desde que ele esteja registrado no seu conselho regional, cada um no seu estado, ele pode praticar qualquer ato médico. Isso é uma verdade. Por quê? Ah, Você imagina como é que nos rincões, no interior, no sertão, ia se fazer esse médico? Olha, o cardiologista, só ele pode atender cardio, né? O uhum. gineco, só ele pode... Ia virar uma loucura. Então, o médico não pode perder isso de vista, desde que ele se sinta capacitado, Capa. Uhum. capacitado para realizar este ou aquele ato médico e não tem restrição. Nós estamos falando de um Uhum. conjunto de atos médicos. Ele sentindo-se capacitado, independente de qualquer outro registro que não seja o seu registro no Conselho Regional, ele pode praticar, doutora Denise.
Tá. tá? Onde que está aí a diferença? A diferença é que, para divulgar o que faz, ele tem que ter o RQE, Registro de Qualificação de Especialidades. E Tá. aí, a Associação Médica Brasileira tem um rol de De todas as especialidades. especialidades. E Então, tem áreas de médico que fala atuação também, né? e área de atuação, e A prática, área de tipo a atuação não ortomolecular. tem RQE. A área de atuação Não, não tem RQE para isso, não né? tem. Tá. E nem a prática, como a ozônio, a ortomolecular. Também não Entendi. tem, Também não tem né? RQE. Tá. Também, então, o médico ingenuamente fala assim: mas o que eu vou falar aqui é sobre prevenção. Ora, mas a medicina preventiva é uma especialidade médica. Só Uhum. pode falar sobre prevenção quem tem o RQE. Então, a Olha, doutora Denise, pode isso. veja Como é que bem, pode isso, né? Se é. Então, uma das funções do médico é fomentar a prevenção de doenças. E eu não posso falar sobre isso. Eu não posso, na verdade, divulgar que estou fazendo medicina preventiva, é isso? ou então também dizer assim: olha, gente, eu estou aqui porque eu sou um especialista em prevenção. Ele Tá. também não pode ter isso. Ele pode dizer o seguinte: olha, ou eu tenho essa especialidade de X, ou não falar nada, mas dizer, olha, eu vou trazer aqui estudos científicos sobre. Eu vou trazer Entendi. aqui né, estudos internacionais, estudos da China, da França, da Itália, sobre o tema tal. Isso ele pode dizer. Porque os estudos científicos sobre significa que o médico está cumprindo aquele princípio quinto do Código de Ética, que fala que o médico tem que se atualizar. Então, ele é um estudioso, então ele pode trazer os estudos. Mas dizer que faz, dizer que é um especialista, só se ele tiver o RQE naquela especialidade. A doutora falou também da residência médica, né, doutora Isso, Denise? Então, a doutora Denise tem RQE em cirurgia. isso. Que foi a minha Mas residência médica. residência médica, mas você fez a prova de título, você tem o título, você tem o RQE em cirurgia. Tem. Né? O registro de qualificação de especialidade. Mas aí a doutora Denise resolve fazer uma pós-graduação em dermatologia. Tá. Pós-graduação, com mais de 360 horas, devidamente chancelada pelo MEC, vinda de uma universidade que é aprovada pelo MEC, tudo bonitinho. A doutora Denise pode colocar no material dela cirurgiã, RQE tal, e pós-graduada em dermatologia? Não, Não pode, né? Não não pode. pode, porque você só pode dizer se você tiver o RQE. E sabe o que é interessante, Palova? Eu vou falar uma coisa para Ah, você. Eu sou formada, eu faço 22 anos em dezembro. Eu terminei minha faculdade, eu fui morar na Espanha, e lá eu fiz um estágio em gastroenterologia. No entanto, que muita gente me divulga como gastroenterologista, eu falo, eu não sou gastroenterologista, porque eu não tenho o RQE de gastroenterologia, mas eu sou cirurgiã. E o cirurgião faz, na prática clínica dele, gastroenterologia. Tá? Porque a prática de consultório do cirurgião que opera uma úlcera, que opera uma vesícula, que opera uma hérnia, é a prática médica de gastroenterologia. Mas eu não posso dizer que eu sou gastroenterologista, eu sou cirurgiã. O cirurgião pode operar e fazer a clínica. O clínico só pode fazer a clínica, não pode operar. Por isso que eu fui fazer a cirurgia, porque eu queria os dois. Mas é interessante isso, porque eu terminei minha residência credenciada pelo MEC, em hospital que tem o credenciamento pelo MEC, em 2002. Que eu fiz foi 2000 e 2001 minha residência de cirurgia. Depois eu fiz minha área de atuação, que é endoscopia, que é uma área de atuação, que aí eu não tenho RQE para isso, porque não existe RQE para endoscopia. Então aí eu fiz aham. 2002 e 2003. Sabe quando Uhum. que eu fui pegar meu RQE? Tem uns 3, 4 anos. Sabe por quê? Porque eu não sabia que eu precisava ter o RQE. Eu achava que, como eu tinha feito uma residência reconhecida pelo MEC, tudo bonitinho, eu não precisava ir atrás. E eu acho que Entendi. tem muito médico que não sabe. Pelo menos da minha época, sabe? Porque tem lá, eu tenho o diploma, eu comprovo que eu fiz a residência credenciada pelo MEC, tal, tal, tal. Então, eu sou. Então, a gente não sei se é boa fé, sabe? Claro, talvez tenha, mas assim, por que não faria o registro que já tem, né? O diploma? Não faz porque não sabe, sabe? Eu falo por mim, porque eu não sabia que eu precisava ter um número que se chama RQE. Eu tinha CRM e eu tinha minha residência de cirurgia, então eu não sabia que eu precisava de RQE. Isso mudou recente ou será que a gente não foi avisado mesmo na faculdade?
Doutora, a gente fica assustado com o número de colegas seus que se diz desinformado, né? Uhum. Como a gente só atua na defesa médica, nós não processamos médicos, nós Uhum. atuamos na prevenção de processo e na defesa de processo, a gente fica muito preocupado, porque realmente os alertas que o médico deveria receber da sua faculdade e do seu conselho, ele acaba recebendo da gente quando ele tem um problema. É, Não é? E tem uma sim, coisa que nos assusta muito, que me parece que o médico fica meio desamparado, é porque, às vezes, doutora, o nome desse médico tem sido usado por terceiros, inclusive por colegas, exatamente. indevidamente. Aí o que eu faço, gente? Estão usando meu nome no site tal, né, no Ai, perfil tal. triste demais isso, Palova. Nossa, olha, Gente, mas me dói ver, sabe? Me dói. eu Eles podem sei. até ter a razão deles, pode até ter picareta no meio da história, mas existe uma via legal para se fazer isso, né? Que não é, né? Como é que você vai versar sobre ética fazendo uma coisa que é antiética? Não Né? é? Eu não consigo entender isso, assim, para mim me É. dói muito ver, sabe? Colegas fazendo isso e outros colegas falando, é isso mesmo, é picareta, é isso, falando coisas que não sabe. A rede social deu um poder às pessoas, né? Que transcende, ele acha que ele pode tudo atrás daquele celular e daquele teclado, né? Acha que fica tudo muito impune, né? Então tem gente que abusa, sem dúvida nenhuma, né? Como você colocou, eu sei tudo, eu sou o único especialista do mundo, eu faço melhor, não sei o quê. Tem gente que abusa, que está errado, e tem gente que, para o outro lado, acha que é Robin Hood, né? Que vai pegar e usar a rede social para fazer justiça. E isso não é É. justiça, né? Não, não é. A gente lamenta muito que um médico, com toda a preparação que ele tem, com todos os anos de estudo, com toda a dificuldade que ele passou na residência, passou para se formar, para pagar o seu Sim, custo, né? Aqueles plantões de pronto-socorro que ele faz, com aquela dificuldade, que ele tenha coragem de expor um colega seu daquela forma. Primeiro, sim. ele não é fiscal. O fiscal da Uhum. atividade médica é do CRM. Né? Uhum. Médico não é fiscal de médico. Embora no Código de Ética Médica esteja escrito que um médico pode denunciar o outro, mas aquilo ali eu entendo que são para casos extremíssimos. Né? Você está vendo o cometimento de uma atitude fora de qualquer parâmetro. Mas não seria muito mais delicado e amigo e correto? Palova, você é médica, eu estou vendo que você está falando de uma área que você não está preparada. Deixa eu te falar, colega, não é melhor você fazer isso ali, particularmente, entre os Sim, dois, não é? é, Em vez de fazer aquela divulgação esdrúxula, daquela maneira que eu entendo que o que motiva uma pessoa a fazer isso, doutora, não é nem dizer, olha, vamos proteger os pacientes. não, Não, não. É não, alguma coisa inconfessável, sabe? exatamente. Há alguma coisa de podre no reino da Dinamarca. Então ele não Exatamente, consegue. adorei. Né? Então, se ele É estivesse isso. muito feliz, muito de bem com a vida dele, como você está, como eu estou, a gente estaria cuidando da nossa vida. A gente não estaria, Exatamente. né, É. falando mal de ninguém, expondo ninguém. Mas, doutora Denise, se algum colega, se algum médico, né, algum colega, ou mesmo uma nutricionista, não é, um fisioterapeuta, se vir difamado, injuriado numa rede social, printa aquilo, né? E faça depois uma ata notarial, por quê? Porque a ata notarial é como se fosse assim, a autenticação de um documento. Tá. Então, que é volátil, né? Tá na internet, é volátil, ele printa, leva o celular num cartório e pede, olha, autentica isso aqui para mim. Aí é feita a ata notarial. Aí ele Sim. tem um documento, não é? De que esse cidadão está denegrindo a imagem daquele. Mas e quando o colega se coloca atrás de um falso perfil? Aí a Exatamente, covardia que é esse é pior de... multiplicada. É muita porque, covardia, mas é claro, né? Se fosse tão baluarte, por que que não põe o rosto, né? não Por é? que que não, porque Né? inventa um perfil para É, é, simplesmente cujo único objetivo é denegrir a imagem do outro e falando, e aí, né, CRM, e aí, Conselho de é. Sociedade Brasileira de não sei o que, vocês não vão fazer nada e tal. Por que que não faz um perfil com o próprio nome e falando assim, olha, eu sou o Robin Hood, eu vou começar
a atacar todo mundo que eu acho que está fazendo errado, que também estaria errado, né? Porque existe uma via para isso, né? Que é você fazer uma denúncia no CRM, porque você assina essa denúncia, não é isso? Não pode ser anônima, não se aceita, não existe denúncia anônima, então ele tem que dar a cara a tapa e mais. Ele faz a denúncia, doutora, o médico recebe aquele que eles chamam de cartinha do CRM para se explicar na sindicância, né? Se a sindicância não é arquivada nesse primeiro momento, se ela vira processo, o denunciante é chamado para, na presença do denunciado, dizer por que que denunciou, o que que Uhum. está denunciando, não é? E aí sim, aquela pessoa que fosse honesta, que tivesse o que denunciar, ela pagaria o ônus, né? Porque todo processo ele tem um ônus. E esse Sim. ônus não pode só ser para quem é denunciado. Quem denuncia também tem um ônus processual, não Sim, é? porque Então senão é a pessoa não por tem aí. responsabilidade sobre isso, né? Senão ele fica atirando para todo mundo. Ah, vou tirar todos os meus rivais da frente, né? Todo mundo que eu considero meu rival. Eu acredito que há sempre um grau de, como que eu vou dizer para ti, de admiração, né? O ódio é uma forma de amor também, né? Então ele É, tem um grau de admiração por algum motivo, ele considera aquela pessoa uma pessoa que o ameaça. Então eu vou tirar esse meu concorrente da linha, né? E aí ele pega, às vezes realmente esse concorrente fez uma infração ética, né? Às vezes até sem ter conhecimento, como eu falei para ti, né? Que eu tinha no meu carimbo cirurgia geral. E eu não tinha o RQE, pois é que eu não sabia que eu precisava ter. Eu achava que porque eu tinha meu diploma de residência, aí quando eu descobri, anos atrás eu fui lá e fiz o meu RQE e tal, e graças a Deus está tudo regulamentado. Mas muitos médicos não sabem disso. E é por isso que eu quis trazer uma profissional como você, que, gente, não tem pessoa que entenda mais de direito médico que a doutora Palova, sabe? Eu, assim, eu tenho uma super admiração por você, Palova, vou chamar até de você, porque eu me bom, considero íntima, obrigada. e pela forma ética como você fala, como você se posiciona. Não é corporativismo, é realmente fazer o que é certo, né? É, Para todos os lados, com os ônus e os bônus disso, os né? bônus. É. Doutora, você falou uma coisa agora que a, a pessoa admira a outra, né? Por isso que ela está prestando atenção nela. Você está me Sim, chamando a atenção, ela? Quando essa admiração adoece, quando ela fica doente, ela vira inveja. E sim, quando ela vira inveja, a pessoa é atacada, não é, é? sim. Doutora, mas essa questão do profissional que não está muito bem consigo mesmo, ela acontece na advocacia também. Nós temos Ah, um caso muito recente aí, uhum, né, que uma determinada médica fez uma publicidade indevida. Né? Ela fez, doutora, promoção. Ela disse: olha, eu tá, faço o procedimento tal por X reais dividido em tantas vezes. Então, tá. colocar preço, divulgar, parcelamento, tudo isso está proibido pela Não resolução. pode, né? Então é importante a Não gente pode. deixar aqui para o pessoal que não pode. A gente já falou que não pode divulgar especialidade médica em suas redes se não tem o RQE. Eu não posso divulgar curso de pós-graduação, porque também não é reconhecido, né? Como Só se, uma só especialidade. se a pós for da sua área de RQE. Você já é cirurgião, Ah, resolve tá. fazer uma outra pós em cirurgia. Aí você pode colocar, Aí porque está pode, ó, interligada. legal. Não Legal. sabia, não sabia. É, Mas uma coisa, então isso pode. Outra coisa que pode. não pode fazer, que a doutora Palova acabou de falar, promoção em rede social. Olha, você fizer tal coisa, você pode fazer 10 vezes um botox, uma cirurgia plástica, ou minha consulta, eu estou sorteando uma consulta. Não pode fazer isso, né? Tá. Prêmios, prêmios, vou sortear não sei o quê no Dia das Mães. Proibidíssimo, isso é promoção. Isso também não pode acontecer de forma nenhuma, doutora, Tá, porque isso aí é a comercialização da medicina. Da entendi. mesma forma, fotos de antes e depois. Por que não pode? Número um, porque mesmo com autorização do paciente, o paciente não pode ser exibido. Mas o paciente me deu autorização por escrito, mas o Conselho Federal de Medicina não permite que você divulgue foto de paciente. E além Tá. de você colocar a foto de antes e depois, você está prometendo um resultado?
E quem Então, isso promete que eu ia te resultado. perguntar, né? Você cria uma expectativa no outro de que você vai ficar igual, né? Você promete um fim, e a medicina não tem esse fim, porque a gente não pode prometer, né? Não pode. A gente E não quando pode prometer. Eu vou te dar um exemplo. Acho que foi um tempo atrás, aí uma pessoa ligou para marcar uma consulta comigo e mandou vários exames para minha secretária e falou assim: olha, antes de marcar a consulta, eu quero saber se a doutora pode resolver o meu problema. Porque eu já passei no médico X, Y, Z. Eu falei para ela: jamais eu posso prometer. Ela veio falar comigo, eu falei: eu não posso prometer. Porque, primeiro, eu não conheço essa pessoa, eu não examinei essa pessoa, eu não conversei, eu estou vendo exames dela no WhatsApp. Falei, jamais eu posso prometer isso, porque eu vou estar prometendo um fim que eu não tenho competência, nem posso ter certeza de que eu vou cumprir. Então, quando você faz um antes e depois, é mais ou menos isso, né? doutora, é pior. Quando Tá, você faz um antes e depois, você está prometendo, eu vou te entregar esse resultado, viu? Você, Maria, eu fiz na Joana, que o tá, DNA é diferente, que a história genética é diferente, que a história familiar é diferente, que os medicamentos em uso são diferentes, que os cuidados corporais são diferentes, mas eu estou te entendi. prometendo. Então, se eu estou te Sim. prometendo, eu vou te entregar. E o pior, isso não fica restrito a uma infração ética. Isso é também questionado pelo Código de Defesa do Consumidor. Ah, Porque se eu eu ia te te perguntar prometer, isso. A questão do então Código de Defesa do Consumidor. Existe uma interseção entre essas coisas, né? doutora, tem uma coisa que tô aqui, queria mandar um beijo para todo mundo que está aqui mandando beijo para a gente, né? Mandando coraçõezinhos e tal. O doutor Gustavo Cavalcante que entrou aqui agora, ele falou o seguinte: é um absurdo o CFM não permitir que o médico ganhe dinheiro. É realmente um absurdo mesmo. Sabe por quê? Porque não se pode falar em dinheiro, em recebimento. Fala-se em honorário. Quer dizer, Sim. gente, por favor, né? Quer dizer, o É, médico presta um serviço e ele não pode receber a contrapartida desse serviço? Em que é, planeta que a gente está? Como que ele é, vai sobreviver? Como que ele paga a conta? Né? exato. Então, realmente, a Resolução 1974 precisa ser revista para que o médico tenha a liberdade de divulgar o seu trabalho e de divulgar de que modo que o paciente pode adquirir esse trabalho. Porque, às vezes, eu olho para a doutora Denise, fico imaginando que a consulta dela vai custar um ano de trabalho meu e nem chego perto para perguntar. Então, Aham, se a doutora Denise puder divulgar o valor da consulta, não fica mais fácil para o sim. paciente decidir se se aproxima ou não, né? Mas não Então, pode, né? não, você não pode fazer isso, né? Mas é uma reivindicação que a gente faz, sabe? A gente Aham, acha que deveria poder, sim. Então, antes e depois você não pode fazer, não pode exibir a figura de paciente em hipótese nenhuma, de mesmo nenhuma que ele maneira, autorize. mesmo com autorização por escrito desse paciente, né? Mas Uhum. aí pergunta para a gente, mas então por que o médico tira foto de antes e depois? Porque faz parte do protocolo de atendimento. Como que o médico vai avaliar a evolução desse paciente? Exatamente em questões físicas, né? Se ele não Sim. tiver o comparativo. Mas isso obedece ao mesmo sigilo médico do prontuário, porque as fotos integram o prontuário. As fotos fazem parte do prontuário para acesso do médico. Tanto A assim, gente pode doutor, apresentar, por exemplo, essas fotos num congresso médico. científico. Claro, com os olhos tampados do paciente, com o objetivo de educação, mas nunca com Científico. promoção. Científico. O objetivo é científico e mais. No Congresso Médico, doutora Denise, não tem paciente, tem Não médico. tem seu cliente, né? Então, você não está tentando conquistar paciente ali. Você está Sim, divulgando um conhecimento, está divulgando um estudo. Doutor é. Alexandre, Lucas, um beijo, prazer em te ver aqui. Doutora, tem uma coisa muito importante aqui que a gente não pode deixar de falar, é que, embora todas essas limitações para o médico, mas o médico tem essa necessidade de informar a população, de ajudar a população. Então, ele pode fazer artigos científicos. Ele não precisa dizer que ele faz. Então, vamos citar aqui um exemplo, né? Vamos dar a ozonoterapia, que já está aqui na Tá. roda. A ozonoterapia está proibida de ser realizada por médico, a não ser no protocolo de pesquisa. Então, se ele é um pesquisador de uma universidade, ele pode fazer, mas depois não pode cobrar, porque no protocolo de pesquisa ele não pode cobrar. Tem tudo isso, né? Mas a doutora Denise,
os médicos que têm algum conhecimento podem escrever um artigo dizendo, olha, de acordo com fulano de tal, aí dá a fonte, né? Menciona a fonte, a ozonoterapia se constitui disso, existem relatos no local tal de benefício para essa ou aquela situação, né? Então, isso o médico pode e deve fazer. Não Uhum. dizendo que faz, não Uma se efe- autopromovendo. uma efe- Educação. é. Eu, eu Perfeito. eu me sinto isenta para falar, porque eu realmente não faço ozonoterapia, não tenho aparelho de ozonoterapia. Então, se eu falar, eu estou falando só para educar, não para trazer o paciente para o meu consultório. Então, isso é importante, né? A gente ter um pouco de liberdade até para o paciente, porque a gente sabe, por exemplo, no caso da ozonoterapia, existem outros profissionais que podem fazer, né? O dentista pode fazer, né, a ozonoterapia. Então, se o paciente não vier comigo, ele pode procurar um profissional, né, e que É, faça. O conselho dele autorize fazer e ele faça, né? Então, as pessoas precisam ter a oportunidade de ter o conhecimento, né? Isso é que a é, gente não ter assim cerceado de fazer. Tem uma coisa interessante também, sabe, doutora? Aquelas residências e aquelas pós-graduações que o médico não pode divulgar porque ele não tem o RQE, mas ele pode colocar no seu currículo Lattes. O Tá. currículo Lattes, né, é uma plataforma científica, então ele pode colocar no currículo Lattes todo esse arcabouço de preparação, porque isso é uma conquista dele, é um direito dele. Sim. Então, as pós-graduações, etc., ele pode colocar no currículo Lattes que ele não tem o menor problema, né, com essa situação. Mas imagine, doutora, que o médico tem as fotos de antes, tem as fotos de depois, e ele é denunciado pelo paciente. Aham. Denunciado, por exemplo, no CRM, porque o médico ele pode receber 3 tipos de processo com uma conduta só. Ele pode Ah, receber olha, isso é importante, hein? Isso é é, importante. ele pode receber o processo ético, então vão ser analisadas as questões éticas, né? Porque o que é uma questão ética? Nada mais, como você estava dizendo hoje mais cedo, do que as recomendações de aspecto moral que são legisladas, Tá. né? Então, se a legislação diz que o médico deve fazer isso ou aquilo, é porque a questão moral foi transformada numa questão ética. Então, o Ética. médico pode receber um processo ético no seu conselho, né? O médico pode receber um processo de indenização no cível, Tá. e o médico pode receber um processo criminal, Tá. tá? Como assim um processo criminal? Você praticou uma conduta médica que deixou o paciente em risco, causou alguma espécie de risco para a saúde. Não precisa nem ser dano, não. Tá. Um simples Só o risco risco, pode. só o risco. Tem um crime, doutora, que chama periclitação da vida e da saúde. Um crime que ele é registrado no Código Penal. Tá. Né? Então, se você coloca o paciente, como tem também lesão corporal, né? O médico que vai tirar um nervo, ele deixa uma cicatriz muito grande, uma cicatriz não hipertrófica, porque a gente sabe que a cicatriz hipertrófica não é de Pode responsabilidade do acontecer. médico. Pode acontecer. Inclusive, assim, uma reação orgânica, né? Uhum. Os tribunais, doutora Denise, custaram a reconhecer, por exemplo, cicatriz hipertrófica como uma não responsabilidade exclusiva do médico, né? Entendi. Né, na nossa trajetória, a gente vê muita coisa que é, na verdade, responsabilidade do paciente, que não foi efetivamente cuidadoso, que não seguiu as Sim. orientações do profissional. E como que o médico faz para se resguardar? Vocês têm uma ferramenta na mão, doutora E é o Denise? prontuário. Pelo amor de Deus, o prontuário. Pelo amor de Deus. Eu fui perita, sabe, doutora Palova? Eu fui perita da Previdência há mais de 10 anos, trabalhei no Juizado Especial Federal. Então, eu Uhum. trabalhei muito, trabalhei com aposentadoria especial. Então, eu trabalhei um pouco do outro lado da área mais de lei e tal, né? E assim, isso para mim foi uma escola, porque só vale aquilo que está escrito. Só vale aquilo que está escrito. Não adianta a gente falar, então e tal, não sei o quê. Agora, com a telemedicina, eu uso uma plataforma que agora eu tenho assinatura digital e a plataforma, na hora que eu entro e começo a fazer a consulta, ela grava
a consulta. Pronto, eu tenho um prontuário escrito, eu tenho a minha assinatura eletrônica e eu tenho a consulta gravada. Então, prontuário, gente do céu, essa é a maior arma que a gente tem. E muito mal usada, né, Paloma? Olha, doutora Denise, mal usada, o médico às vezes está correndo demais, ou às vezes ele tem uma preguicinha, ou a letra dele É, está terrível, mas até o prontuário eletrônico ele pode fazer, mas assim, o prontuário, doutora Denise, é o único documento que o próprio médico pode fazer para a sua própria defesa. Porque o uhum, prontuário, ele tem fé pública, sim, né? Para você desdizer o que está anotado no prontuário, só se você tiver uma outra prova robusta. E só existem 3 tipos de provas principais que você pode usar. Documental, que é o prontuário, mas pode ser também uma gravação, algumas consultas sim, podem ser gravadas, desde que você avise previamente o paciente, né? As consultas podem ser gravadas. Existem as provas testemunhais, difícil em caso de uma consulta médica, sim, uma prova muito testemunhal, difícil. É. e a pericial, né? Então, o que Sim, fica na mão do médico? O prontuário. E sim. o médico que conseguir anotar no prontuário orientações dadas e bem compreendidas pelo paciente, ele Ah, está olha lá. ali e não precisa Orientações escrever dadas tudo. e bem compreendidas pelo paciente. E uma outra Pronto. coisa, quando o paciente volta na segunda consulta, doutora Denise, você avalia o paciente novamente e ele te fala assim: ah, eu não estou conseguindo fazer aquela dieta que você me passou, doutora Denise. Escreva. Paciente alertado que não cumpriu a Ah, eu faço dieta, tudo ponto. isso. Pois é. Eu faço tudo. Né? Paciente não assumiu o compromisso firmado na primeira consulta. Isso é muito importante, Muito gente. Mas isso importante. aí, porque E mostra ele, assim que ele também tem que assumir a responsabilidade dentro dele, dentro do processo de cura, né? Mas ele tem que estar ciente disso, por isso, ó, orientado várias vezes quanto à importância de retirar tal alimento. Ou, por exemplo, eu atendi um paciente recentemente com uma coisa que chama pancreatite aguda. A sei, principal causa da pancreatite aguda é cálculo de vesícula ou bebida alcoólica. E ele acabou falando para mim, não, realmente eu estava bebendo vinho demais na quarentena. Aí eu falei, tem que parar de beber. Aí hoje eu troquei e-mails com esse paciente, ele falou, doutora, não bebi nada no final de semana. O que eu faço? Eu pego o e-mail, copio e colo no prontuário. parabéns. Tudo que eu troco de informação com o paciente vai para o prontuário. E eu só respondo depois que eu olhei o prontuário, para não Então, responder gente, ó, besteira. é só fazer o que a doutora Denise está falando, né? É. Que vocês estão muito bem. Doutora Denise, para a telemedicina, né, que está autorizada pelo Ministério da Saúde, pelo Conselho Federal de Medicina, pela Anvisa e pela Agência Uhum. Nacional de Saúde Suplementar, pela Pronto, ANS, né? você pode Ou fazer. seja, Ah, eu só posso fazer telemedicina para COVID? Não, gente. Telemedicina é para você teleorientar, para você acompanhar seus pacientes, porque senão nós vamos ficar à míngua. Quem não tem Covid vai morrer à míngua de exatamente. atendimento. Não É, pode, né? não Mas aí nós pode. criamos também termos de consentimento. Porque para alguns médicos, especialmente aqueles que têm alguma dificuldade com as plataformas, né? Uhum. Então ele manda o termo de consentimento, o paciente assina, digitaliza e devolve para ele por e-mail. Ele precisa ter isso. Então tem. Ah, mas e a consulta presencial? A consulta presencial, o paciente precisa te garantir que ele não tem Covid, que ele não tem sintoma. Sim. Então, esse termo de consulta presencial também é importante nesse Ah, momento. interessante isso que você colocou. Nesses tempos de pandemia, né? É, é importante isso. Olha, nós fizemos um termo de consentimento para atendimento domiciliar, porque os idosos, né? Às vezes eles estão precisando, são do grupo de risco, não pode ir no seu Isso. consultório, Melhor mas coisa estão é que eles não precisando. se desloquem, né? Estão precisando E- de você, não é? sim, Aí tem o termo de consentimento para atendimento domiciliar, termo de consentimento para consulta presencial e o termo de consentimento para telemedicina. Mas aquilo que você faz de gravar tudo é fundamental. Então você tem o prontuário, termo de consentimento, doutora. Olha, 90% da sua defesa está aqui, ó. Se você tá. tiver um problema, né? Sim. 90% da sua defesa está aqui. Uhum. Porque você tem nas suas mãos todo o rol de informação. Mas agora, olha, carimbo e assinatura em cada consulta. Uhum. Hora da consulta são exigências do Código de Ética Médica. Olha Anamnese. só, gente. Ah, mas eu só vou fazer uma toxina botulínica. Pois é.
mas vai que essa paciente tem uma alergia. Não Sim. sei, né? Você não conhece essa Qualquer paciente. complicação que ela desenvolver a partir daquele tratamento, né? É. Inclusive, Covid-19. Tá? Uhum. Então, faz uma anamnese e anota. Paciente nega isso, paciente nega aquilo, paciente. Coloca tudo, cirurgias tais. Por quê? Porque amanhã, quando esse paciente vier com uma intercorrência, você vai saber por que, que ela está com aquela Aham. intercorrência. Né? Sim. Você tem aquela evolução, você tem aquele registro. Né? Tudo deve ser por escrito. Quando não é por escrito, é porque você está fazendo como você falou. Você está gravando tudo na plataforma específica. Porque tem Sim, gente que quer eu fazer. vi gente perguntando aí. O que eu uso chama SHOSP, com Ah, SHOSP, que tem a possibilidade do certificado digital. Eu fiz o certificado digital, eu fui a uma certificadora, tudo bonitinho. Então, quando eu acabo a consulta, ele fala assinando digitalmente a sua consulta. Pronto, tá assinado com hora, tempo de duração, tudo. Não é, tem. Aí pronto, né? porque, doutora, a legislação permite que essa telemedicina seja feita por qualquer mídia. Tá. WhatsApp, Skype, Aham. Zoom, né? Uhum. Então, o médico precisa se resguardar. Porque se ele está usando um WhatsApp, por exemplo, ele tem que gravar de alguma forma o consentimento desse paciente. Sim. Eu Para se não uso o precaver. WhatsApp porque eu não confio, sabe? Eu acho o e-mail muito mais seguro também. Eu acho assim, Aham, para mim é uma questão também de organização. O WhatsApp fica ali um monte de gente chegando, você pode não ver. O e-mail você uhum, para e senta, porque mistura tudo o WhatsApp, né? E-mail não, é, você para na frente, é o meu e-mail profissional, eu só recebo e-mail de paciente, então eu vou por uhum, ordem de chegada, não tem como perder, né? é, Agora o WhatsApp eu não, para mim não é seguro. Eu não consigo controlar nem as mensagens que eu recebo nos grupos, essas coisas. Imagina misturar isso com o paciente. Não dá, né? Não dá. não pode. Mas aí, doutora, voltando para as nossas redes sociais, ela é a principal ferramenta de divulgação do trabalho médico, não é? E Sim. as redes sociais têm sido também muito utilizadas com outras finalidades. Então, existe um questionamento se a médica doutora Denise, pode ter um perfil pessoal. Como que a gente distingue o perfil profissional do perfil pessoal? Se você vai tratar de qualquer assunto ligado à medicina, ele automaticamente se transforma em perfil profissional. Tá. E se é um perfil profissional, vai ter que adotar todos os cuidados. Então, ou você não fala de medicina, só fala da sua vida pessoal. Se você falar qualquer coisa de medicina, deixou de ser pessoal. Quer ver um exemplo? Doutora Denise usa o creme XYZ. Olha, gente, eu estou usando hoje aqui o creme XYZ, ele faz bem para minha pele, papapá. Você colocou o nome do creme. Se você está lá como médica, você está fazendo divulgação de um É produto propaganda. médico, o que é proibido. Entendi. Agora, eu posso fazer isso aqui no meu perfil pessoal, se eu não disser que eu sou médico, eu posso fazer, Tá. tá? Então, Qualquer coisa que fale, por exemplo, um nome de um produto é divulgação. é divulgação. Como pessoa, você pode fazer. Né? Então, por exemplo, nós já tivemos processos éticos contra médico que se fez divulgar com a própria filha, a foto da própria filha. Dizendo, Aham. olha que menina saudável e tal. E o CRM entrou com o processo, né, dizendo que era divulgação de paciente. Aí ficou o problema. Bom, se Entendi. ele trata daquela criaturinha, aquela criaturinha é só filha ou foi transformada em paciente? Entendi. Mas se você quer, como né, você põe lá a sua filhinha, você consegue carregar ela lá toda fazendo ginástica, toda linda e tal, pronto. Você não está falando nada, você está fazendo uma ginástica com ela. Exatamente. Tá. Além de lindo, que aquilo foi ver aquilo é muito bonito, né? Foi muito bonito ver E aquilo, ela entrou né? aqui no começo da live, mãe, te amo, mãe, te amo. Ah, foi mesmo, Ai, que ela é uma graça, figura. gente. Ela É fica uma figura. do outro cômodo assistindo a live e mandando mensagem. Acho Que que é para falar assim, lindeza, né? vou assegurar que minha mãe tem pelo menos uma pessoa assistindo. Não é isso, não. A gente sabe a quantidade de seguidores que você tem, Ai, viu, ai. doutora Denise? A gente Ah, sabe, né? As centenas de milhares de seguidores que você tem. Mas aí, imagina, doutora, imagina.
Mas tem. Aí, vamos falar de uma coisa que é muito possível, é muito boa para o médico, que é o paciente dele, o paciente, postar uma Isso eu foto, ia te perguntar. Uhum. uma foto, um comentário, né, um elogio. O meu paciente pode fazer isso? Pode. O seu Tá, paciente, lá na rede social dele, tá? tá. Ele pode postar aquela foto que ele tirou junto com você. Mas mesmo isso é regulamentado pela legislação. Fala que Então, não eu pode. posso repostar isso que o paciente postou? Não. Não. Viu, Ou, gente? Eu vejo muita gente fazendo isso. sabe por Não pode quê? repostar, né? É porque um conselheiro muito respeitável deu um parecer de que isso era possível. Né? E alguns médicos começaram a fazer, e nós mesmos fizemos algumas sugestões nesse sentido. Só que, quando o caso foi levado a julgamento, ficou decidido pela plenária que a E não repostagem é. não era permitida. Tá. Então, Porque o configura paciente propaganda, né? configura, Tá, mesmo sendo repostagem. Né? Então, por um tempo, isso pôde ser feito, mas agora a gente não recomenda que seja feito mais. E tá. mesmo quando o paciente faz, não pode ser de maneira reiterada. Entendi. O Tá que é toda maneira hora reiterada? falando, né? Então, o que a gente. Uma vez por semana? Beleza. Né? Uma vez por mês? Legal. Duas vezes por mês? Muito bom. Né? Mas todo Se o dia paciente ficar você. fazendo isso todo dia, ah, ele é meu médico, ela é minha médica maravilhosa e não sei o quê. Agora, por exemplo, se uma paciente minha chega e está na minha sala de espera e ela posta na rede social dela, ah, eu estou aqui esperando para passar com a doutora Denise. Eu não posso também, né? Não, Também não. não pode. Você Tá, não pode expor figura de paciente. entendi. De maneira nenhuma. A Tá. figura de Ela paciente ela não pode pode porque eu ter. não tenho controle sobre isso, né? Do que a Não, pessoa não vai pode. colocar, mas eu não Não pode. posso assinar embaixo, vamos dizer assim. Não, não pode, né? Tá. Ela vai fazer, ela pode te elogiar, ela pode fazer da maneira que ela quiser, mas você não pode, né? Você Tá. como médica, você não pode exibir a foto do paciente de maneira nenhuma, não Tá. é? Mas o médico pode ter uma forma ética de divulgar-se, de divulgar o próprio trabalho, doutora Denise, porque o mundo precisa de vocês, não é? Que será de nós se o médico não puder nos orientar nessa vida Sim. corrida que a gente tem, E né? quanta Então, coisa a gente faz, né? De graça, sem direcionar especificamente para ninguém. Quantas mensagens eu tenho certeza que vários colegas que estão assistindo aqui também recebem nos seus directs, tá? Olha, doutora, mudei a minha vida depois que eu vi uma coisa, um vídeo que a senhora fez, tal. Eu nem conheço aquela pessoa pessoalmente. Então a gente fica tão feliz, né, de poder fazer isso, que eu acho que algumas pessoas acabam se empolgando e é, querendo, né? Até inclusive quando aconteceu essa questão da Covid, a gente daqui a pouco eles derrubam a nossa live. Mas teve alguns colegas colocando assim: olha, tirem suas dúvidas no direct e tal, não sei o quê. Eu não fiz isso. E por que eu uhum, não fiz isso? Porque eu falei, olha, faça sua dúvida aqui aberto. Porque se eu uhum, puder responder, porque aí eu vou avaliar eticamente se eu posso dar a sua resposta vai representar uma resposta para muitas outras pessoas. Isso aqui não é uma consulta, isso aqui é uma ajuda. Né? Se é, consulta é, é dentro do consultório, consulta tem um contrato, vamos dizer assim, né? é, Entre nós, de prestação de serviços. No é, direct eu não respondo. E eu sempre falo que eu não respondo dúvida no direct. Se você quiser tirar uma dúvida, faça num post, porque se eu é. puder responder, eu respondo para que todo mundo tenha a sua resposta. Particularmente, né? Exatamente. Doutora, nós estamos com o doutor Vitor aqui perguntando se ele pode curtir uma Aham. postagem de paciente, né? Se ele vai curtir a postagem lá onde o paciente postou, não tem nenhum problema, né? Agora, divulgar que ele curtiu, ele não pode, Ele né? também não pode. Não pode. Tem outra E para pergunta interessante. consultório, pode, Paloma? Tem gente Pode perguntando, tudo? posso entrar no meu consultório e fazer vídeo? Ó, essa aqui é a minha clínica. Pode. Ai, Pode. Você não pode falar assim, olha, é a melhor clínica que existe. Olha que sensacional que é a minha recepção. Olha que coisa linda. Não, tem que ser uma coisa sóbria, tá. distinta. Gente, olha, essa é a clínica, é o que eu estou oferecendo para os meus pacientes, entendeu? Não pode falar que eu tenho o melhor que existe no mercado. Nada que seja autopromoção, sabe? Não. Né? Você pode dizer, mostrar
fotografias, filmagens, pode passar naquela televisão do consultório, tudo que você faz internamente, não Tá, tem problema, tá. né? Mas Uhum, você não pode se autoelogiar de maneira nenhuma, né? tá. Tem que perguntar, o paciente pode me marcar? Gente, Aí como é que a você gente vai controlar, né? Não tem como, né? não tem Não como. tem Agora, como. deixa eu falar uma coisa. Doutora Denise, todas as regionais dos conselhos, de todos os estados, tem o que eu chamo, né, de hacker. Tá. Existem pessoal de TI, da tecnologia da informação, em todos os CRMs. Então, Aham. quando o médico recebe uma sindicância, este médico tem 99% de chance de estar sendo fiscalizado pelos TIs. Tá. Tá? Então prestem Então, atenção para não dar munição, pelo amor de Deus, né? para não dar Façam munição, direito, né? É muita é, ingenuidade às vezes, sabe? Eu vejo assim, nem é, muitas vezes não é maldade. Muitas vezes o que eu vejo não é maldade, sabe? É ingenuidade. Ah, mas não, porque não encara a rede social como um trabalho. E rede é, social é trabalho. É e trabalho. é publicidade. E E é é publicidade, publicidade. né? Então, o Sim. médico tem que ficar atento que, da mesma maneira que nós estamos nos vendo uns aos outros, os TIs dos regionais, dos conselhos regionais de medicina também podem estar vendo você, né? Uhum. Doutora, aconteceu uma vez, um médico estava postando algumas coisas indevidas nas redes sociais, prometeu que ia retirar, né? Me disse que tinha retirado, nós fomos para a audiência no conselho, não é? E não E tinha retirado. a conselheira perguntou para ele, doutor, o senhor me garante que retirou? Garanto, doutor, eu tirei tudo. Ela abriu o notebook, falou isso aqui, ó. Tava lá. Nossa. Então, não brinquemos com coisa séria, É. né? Se Tenha você apreço realmente... por aquilo que foi tão difícil de você conseguir, que é seu diploma, pelo amor de Deus. Né? Doutora Denise, um médico que sofre uma sindicância, pela nossa experiência, né? Por isso que nós trabalhamos muito mais com prevenção de processo do que propriamente com defesa. A gente prefere ensinar o médico como Sim. trabalhar, como ganhar dinheiro, sem se expor, do que deixar ele virar uma sindicância, né? E aí ele sofrer todo aquele processo. É É muito muito estressante. traumatizante, né? É muito triste. Ô, Paloma, eu vou ter que parar, porque senão o Instagram vai derrubar a gente, eu não vou conseguir salvar. Ok, Tá tá bom. maravilhoso. Podemos continuar outro dia? A gente pega as dúvidas de todo mundo. E eu tenho certeza que muita gente se beneficiou disso, viu? E que a gente ajudou muito o profissional a dar menos trabalho aos conselhos. E ter E mais até. sucesso, né? Isso. Ter mais sucesso, ficar mais feliz, né? O médico precisa estar Sem dor de feliz, cabeça, sem tristeza, né? sem tristeza. Vai ser um prazer, viu? Vai ser um prazer. Obrigada, Tá? minha querida. Um Muito beijo para obrigada. todo mundo. Boa noite, Beijo. Paloma. Fica com Boa Deus. noite. Obrigada, gente. Obrigada, Tchau, obrigada, tchau. gente. Obrigada. Tchau.